Boa tarde a todos e a todas que irão nos assistir esse vídeo, essa gravação, essa entrevista. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem irá assistir futuramente, né? No canal do YouTube, né? Meu nome é Guilherme, do canal Mesa de Debates, e hoje, né, conforme eu coloquei, vamos conversar um pouco de esportes, né? De preferência automobilismo, contando a série de continuidade das entrevistas que eu fiz anteriormente, né? E hoje estamos aqui com a Mariana Coelho, né? Para falar um pouco da relação, né, mulher e automobilismo, conversar um pouco de Fórmula 1, né? Muitas das vezes a mulher é muito silenciada no meio do automobilismo, né? Porque infelizmente é visto como um esporte de homem, né? Uma opção bem retrógrada, bem para trás, né? E vamos dar voz para as mulheres, né? Que é bastante importante. Mariana, por favor, Sim. se presente. Bom, então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, Guilherme. Acho que você começou bem, né? Falando que acho que o primeiro passo é esse, né? Dar espaço para a gente falar, né? E meu nome é Mariana, eu sou fotógrafa, né? Irmã de piloto. E dentre várias áreas da fotografia que eu atuo, eu fotografo carro também. Não só na pista, carro dentro da oficina mecânica também. A gente sabe que tem algumas pessoas que têm o carro, na verdade, uma verdadeira joia, assim, né? E tem oficinas que são especializadas aí em clássicos. E, na verdade, nem precisa ser um clássico, né? Pode ser um carro muito amado mesmo. Às vezes muito caro também. E aí o dono gosta de registrar isso em imagens, enfim, eu faço vários tipos de trabalho. E no automobilismo, assim, em especial, eu ainda atuo muito pouco, assim, eu vou pro autódromo, mas assim, eu ainda não tenho tantos clientes no automobilismo que me possibilite sair de outras áreas e só me dedicar ao automobilismo, né? Mas é isso. E também tenho a minha página, né, no Instagram, que eu falo de Fórmula 1. Não é a minha profissão, mas assim, é um hobby. Falo de Fórmula 1 e de outras categorias também, que eu dou uns pitacos, né, Guilherme? Gosto. Sim, é, conforme a gente estava falando, né, no começo da entrevista, o automobilismo ainda, infelizmente, é um esporte que costuma ser muito hostil, né, com as mulheres, da maneira que é tratado as mulheres, né, é, e por exemplo, em Interlagos na Fórmula 1, a gente vira e mexe tem histórico, né, de casos de assédio quando tem corrida de Fórmula 1 hoje. Como que você vê essa questão do machismo dentro da categoria? Olha, Guilherme, assim, é, é um assunto muito delicado, sabe? Principalmente na questão do assédio, porque existe um machismo que é muito estruturado, assim, né, na sociedade, o que a gente chama de machismo estrutural. É tão natural algumas situações, assim, que isso acaba naturalizando, né? E é muito difícil tocar nesse assunto, porque se você bate de frente, você acaba também restringindo a sua caminhada no meio, entendeu? O que é importante deixar claro e exaltar sempre para as mulheres é que, assim, não necessariamente, se você gosta de automobilismo, é, o seu espaço num autódromo ou num cartódromo é, é só modelando, é só como uma recepcionista, uma promotora de alguma marca. Você pode atuar em outras áreas também. Você pode ser engenheira, você pode ser fotógrafa, você pode participar ali do staff da equipe, enfim, né? Tem várias áreas que a mulher pode atuar. O automobilismo, ele não é só hostil com as mulheres, né? É realmente um esporte elitista, né? Você precisa de dinheiro, né, para começar no automobilismo, né? Então ele já exclui daí. Se a gente parte aí de um princípio que a mulher ainda na sociedade tem uma diferença ali de uma diferença salarial, então assim
automaticamente a gente já tem menos oportunidades, né? Então, tudo caminha junto. Quer dizer, se a sociedade se desenvolve, desenvolve a cabeça, né? E as mulheres começam a tomar o seu lugar também, que não é nem na frente dos homens e nem atrás, né? É uma situação de igualdade. Se fazemos o mesmo trabalho, por que que não recebemos igual, entendeu? E aí tudo caminha junto, né? E, assim, o último episódio, assim, que eu achei, tirando a parte das condições ali do paulista, né? O que aconteceu com o Mini Cooper, por exemplo, né? Até então, a gente não sabia se era uma mulher que estava dirigindo o Mini Cooper que invadiu o Paulista, né? Ou se era um homem, enfim. Nossa, meu Deus, eu não sei se você deu uma procurada no YouTube, viu os vídeos, porque eu assisti atrasado, né, essa corrida da Mercedes, que o Mini Cooper invadiu ali a pista. Os comentários, assim, só podia ser mulher, porque é uma louca, porque a mulher realmente pode estar onde ela quiser. Nossa, foi uma chuva de grosseria e, assim, para uma situação que a culpa realmente, a gente pode considerar algumas coisas, mas, assim, em tese, ela nunca tinha ido a Interlagos, ela ficou realmente perdida com os acessos, né? O autódromo a estrutura dele, né? É um autódromo FIA, então, assim, tem várias agulhas e que não são sinalizadas realmente. Então, assim, eu já passei por ali a bordo do safety car e realmente é uma terra de ninguém. Então, era possível, assim, que ela invadisse a pista sem querer, né? Podia ter matado alguém, ela podia ter se matado. Então, a culpa não era dela, assim como também não era dos narradores ali do Paulista, nem do comentarista, né? E sim da falta de sinalização, que aí fica a briga lá dos organizadores, né? E que não sei se vão resolver, né? Mas no final das contas sempre estoura para o lado mais fraco. Sim, antigamente, né, nos anos 70, né, que muitas das pessoas costumam, né, se vangloriar, né, pelo menos na época das Grid Girls, né, a gente via pelo menos uma participação bem, muito restrita do que como que é hoje. Hoje você consegue ver alguns avanços, né, no automobilismo em relação do que era antigamente? Olha, assim, para te falar a verdade, assim, um histórico, assim, feminino no automobilismo, assim, eu acho que eu não tô nem preparada para te dar. Mas, se a gente for pensar no que a gente assiste, né, na televisão, que está disponível, assim, no canal aberto, nas redes sociais até. Mais nas redes sociais, porque nos canais abertos a gente sabe que não tem tanta exposição do automobilismo assim. Hoje a gente assiste muito mais pelo YouTube, né, a não ser a Fórmula 1. Então, a internet trouxe para a gente algumas informações. Ainda acho muito pouco, né? Então, por exemplo, a gente pode medir assim, porque, por exemplo, eu sigo páginas que tratam só das mulheres no automobilismo, né? O Elas na Pista, principalmente, tá até uma página do Instagram que fala das mulheres num cenário mundial, assim. Na verdade, a única página assim que dá um conteúdo muito completo disso. E, por exemplo, tem duas pilotos, né, brasileiras de kart, a Júlia Ayubi e a Antonella Bassani, que estão participando, na verdade, do Girls on Track, que é um programa da FIA, né? Começaram com 20 garotas, depois passaram para 12 meninas, e elas estão ali no páreo para disputar uma vaga na escola de pilotos da Ferrari. A Antonella Bassani, assim, eu vi correr na Granja Viana algumas vezes que eu fui, e assim, isso a gente não tem assim no canal, em canais abertos, né? Mas na internet a gente, quem é do meio ali do kart sabe dessa notícia, né? Eu acho muito bacana, assim, porque como ela é nova, então a gente tem ali, ela e a Júlia, enfim, a gente tem aí esperanças aí de novos, de avanços, sabe? Nesse cenário, assim. Mas foi o que eu te falei, precisa de um investimento bom aí, né? Para começar no automobilismo, não é fácil. Eu conheço, inclusive, piloto que tem amiga, né, que tem pai piloto
e que o próprio mesmo não incentiva muito, não. Assim como ela tem um trabalho, né? Não vou falar o nome para não expor, mas assim, ela tem o trabalho dela, ela é muito boa no que ela faz, mas assim, ela anda de kart, tudo que ela faz no kart, assim, por conta dela mesmo. Então, você imagina que assim, se dentro da família já é difícil, né? Imagina uma pessoa que não tem ninguém no automobilismo para incentivar, né? É bem complicado. Você falou da questão das pilotas, né, de corrida, citando a brasileira Antonella e a Júlia, né? Você Uhum. acha que hoje o investimento que se faz em cima dessas pilotas é bem menor do que os pilotos da categoria? Por exemplo, a gente for pegar o investimento que, por exemplo, que uma Tatiana Caldeirão recebe, uma Sofia Flores recebe, você acha que é menor que, por exemplo, o investimento de sei lá, um Mick Schumacher da vida? É, né, Guilherme? Eu acredito que sim, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas é o que eu falo. É muito difícil. Aqui no Brasil, assim, o, por isso eu torço, por exemplo, para a Fórmula 1 e acho que talvez algumas pessoas me interpretem mal, porque a gente vai sentir saudade de algumas coisas, mas assim, por exemplo, a gente assiste a Fórmula 1 e numa emissora que não passa o pódio, por exemplo, a gente não tem uma cobertura completa, né? Então, assim, é muito pouca visibilidade para a gente cobrar, de repente, de empresas, de investidores, né? É muito diferente do que é fora do país. Então, e quando acontece uma situação como essa que aconteceu no Paulista, isso afasta, de certa forma, também os investidores, né? Então, é uma coisa puxando a outra. Tem categorias muito competentes, assim, que estão fazendo isso muito bonito, assim, Copa HB20, tem a Sprint Race, que se preocupa com uma transmissão decente, então, assim, a Stock Car, que ainda que no YouTube, né, o Stock Car ainda passa na Band Esportes, né, não, na Globo passa, Na desculpa, Sport TV. passa na Globo, na Sport TV. Então, ainda tem uma cobertura que justifique patrocinadores, investimento e tal. Mas, assim, outras categorias sofrem, né? Porque não conseguem repassar isso para os pilotos também, para investir em transmissão, porque precisa, né? É o principal, é o básico. Não adianta você fazer uma transmissão ruim e depois reclamar, falar, ai, poxa vida, ai, o esporte não tem visibilidade. Poxa, se o mínimo que a gente faz é transmitir, né? Então fica difícil. Então, eu nem culpo muito essa falta de investimento, assim, pelo fato de ser mulher, assim. No caso das mulheres num cenário internacional, eu não sei o tamanho da desigualdade, para te falar a verdade. Não sei se é tão diferente assim. Sim. Você falou da questão continuando pegando essa parte do machismo, né? Você percebe que o problema está muito mais dentro do automobilismo, de quem faz a coisa acontecer, ou parte muito da questão de fora? Do machismo, você diz no É, ambiente, no ambiente, no, nas categorias? é, Ai, Guilherme. Eu confesso que, assim, algumas categorias não ajudam muito, tá? E eu vou te dizer por quê. Eu tento entender todos os pontos, sabe? Algumas categorias, elas dependem dos clientes, né? Então, você tem clientes ali, e eles não pagam pouco, pagam bem para correr uma temporada, e eles querem esse tipo de, de atrativo, sabe? Na categoria. Acha bonito, sabe? É reflexo de uma sociedade.
Tem algumas categorias que são mais responsáveis e tem mulheres trabalhando na organização, e isso eu acho que vem diminuindo. Então, assim, a notícia boa é que vem diminuindo, tá? Tudo bem, pode ser que porque a gente esteja em pandemia, né? Mas eu hoje não vejo assim um como era, sei lá, há 2 anos atrás, com um volume enorme de moças só atuando nessa coisa do embelezamento, entendeu? E assim, é porque eu quero falar de um jeito que não diminui um trabalho que é um trabalho, né? As recepções, as grid girls, enfim, é um trabalho, mas aparentemente parece que é único a se fazer ali naquele meio, e não é. Pode ser repórter, pode ser, enfim, ali uma pessoa que cuida das mídias, dos pilotos, da mídia, da categoria. Então, não, acho que essa parte assim é a mais delicada, mas que eu acredito que aos pouquinhos a gente consiga trabalhar isso para elas entenderem que tem outras coisas muito mais legais para fazer no autódromo e para quem gosta de automobilismo poder atuar no meio também. Sim, você falou da questão de visibilidade. Você acha que existe uma crise nessa questão no automobilismo brasileiro, que a mídia está dando pouco valor? Acredito. Eu acho que, na verdade, assim, a Fórmula 1, anos de Fórmula 1, né, uma vida de Fórmula 1 na Globo, ele, assim, ajudou a elitizar aquilo que é extremamente elitizado. Então, o Senna morreu e, assim, até hoje tem muita gente que fala, eu não assisto mais, porque depois do Senna perdeu a graça. Na verdade, as transmissões perderam a graça. A Fórmula 1 teve a sua parcela de culpa também, né? Porque esse ano, pequenas alterações já trouxe, assim, novos circuitos, né? Assim, já trouxe um outro ar para a categoria. Mas, assim, eu acho que isso distanciou o brasileiro, de uma forma geral, porque a mídia televisiva, ainda que a gente esteja vivendo o mundo da internet, a mídia televisiva, ela tem um poder muito grande. Por isso que a categorias como a Sprint, como a HB20, elas não abrem, assim, elas podem transmitir no YouTube, onde quer que seja, no Facebook, mas elas têm uma transmissão ali na Band, tem uma transmissão porque no canal aberto, mesmo que essa transmissão não seja tão respeitosa, porque, por exemplo, a Band, ela tira o final de uma corrida, por exemplo, para colocar um filme, entendeu? Mas, se você bate o pé e coloca essa opção, as pessoas que não são muito ligadas à internet, que ainda têm dificuldade de entender, tem que assistir pelo um link no YouTube, um projeto do celular para a TV, se eu não tenho uma Smart TV, eu tenho um Chromecast. Para a pessoa é meio complicado isso, né? Então, tem que transmitir, sim, em canais abertos. Se precisar bancar por isso, que repasse isso para a categoria, enfim, para os pilotos, porque a maioria das categorias, os pilotos que financiam isso, né? Então, essa importância da transmissão na televisão, eu acho que tem que sempre levar em consideração. Senão, se a gente não passa na televisão, parece que perde o valor, assim, sabe? E eu acho extremamente importante. Muito mesmo. Para você conseguir um patrocinador. Você fala que passa na Band, a pessoa fala, nossa, passa na Band? Mesmo que o público, a audiência da Band mesmo não seja das melhores. No YouTube vai bater, porque o público jovem assiste no YouTube, assiste no celular, né? Então, mas é importante essa questão da TV para as empresas e tal. No caso da Fórmula 1 da Globo, né, pegando como exemplo, você acha que faltou renovação? Porque são basicamente quase os mesmos há 30, 40 anos atrás, né? Sim. Você diz o pessoal da transmissão, O assim. pessoal, tanto o pessoal da transmissão e O jeito de transmitir. tanto o jeito de transmitir, né? Sim, sim.
Eu não sei se você chegou a ver, Guilherme, você chegou a ver um meme falando que se a Fórmula 1 fosse transmitida no SBT? Vi. Eu, sinceramente, assisti aquilo em looping, eu achei fantástico. Fantástico mesmo. Porque aquilo populariza o esporte. Você imagina que se a gente tivesse pelo menos uns 5 anos a Fórmula 1 sendo transmitida daquela forma, é, com aqueles efeitos sonoros do ratinho e tudo mais. Ai, mas perde a classe da Fórmula 1. E quem está aí para a classe? Eu não estou. Na verdade, assim, o que me interessa é a qualidade da transmissão, assim, no sentido das câmeras, assim. A gente pega todos os trechos contínuos, por ar, por terra, se tiver água, a gente pega pela água a câmera. É maravilhoso. Então, assim, assistir a corrida é lindo. Mas, assim, o simples fato da Globo colocar o Everaldo Marques para fazer a narração deu no Twitter uma repercussão, assim, porque ele tem uma linguagem mais moderna, mais solta, ele usa os memes. O Rafa é um comentarista da Sport TV, é outro que aproxima muito jovem, sabe? E assim, você que está no YouTube sabe muito melhor que eu que assim, se tem um público fiel de YouTube é jovem. Assim, os meus filhos não são jovens, eles são crianças, eles assistem Lucas Neto em loop. Assim, juro, se tem crianças que contribuem assim para o sucesso do Lucas Neto são as minhas aqui em casa. Então, assim, esse público jovem é que o esporte tem que abraçar. A Globo ficou muito tempo parada na transmissão, nos comentários, muito tempo nessa tradição. Para mim, não precisa disso, a gente precisa se modernizar. E assim, e se isso der errado, pelo menos nós tentamos, entendeu? É bem isso. E você acha que a Globo trata automobilismo igual ao futebol? Ah, Guilherme. Não, né? Puxa Não, não, vida, não, não, lógico que não. não. Reformulando a pergunta. Reformulando a pergunta, acho que eu me Ah, fiz entender mal. Mas tratar automobilismo igual ao futebol, assim, não, óbvio que não, que a gente sabe que não, né? uhum. Mas tratar da maneira tipo, tem um cara lá pra gente torcer, que importa é o que o cara ganhe, e tipo, esquece, por exemplo, de estar um detalhe mais técnico, de passar, de tentar passar uma emoção na hora de narrar, como que, por exemplo, faz a Sport TV não, a Sky Sport. É, É. de achar que trazer a Fórmula 1 que importa é você torcer para alguém e esquecendo de todo o resto da beleza que existe no automobilismo. Mais nesse sentido, não. Sim. Aham. Ah, sim. É que é muito mais fácil você lidar com esporte com muitas figuras brasileiras, né? Então, assim, campeonato brasileiro, ok, isso tem. Se 1% é estrangeiro jogando aqui, né? O resto é tudo brasileiro. É muito mais fácil para eles, assim, né? Mas eu acho, sim, que falta da transmissão colocar esse tempero nas transmissões, no sentido que assim, a televisão é entretenimento, né? E a gente está assistindo esporte, mas aquilo a gente assiste para esquecer dos problemas. Hoje, infelizmente, eu assisti a corrida trabalhando, então eu não consegui. Eu vou precisar assistir de novo em algum link que um anjo vai me mandar, porque tem essa também. Depois a gente não consegue assistir. E assim, porque a transmissão é morna, né? É, a, o Everaldo colocou na corrida que o Hamilton bateu, né, a marca do Schumacher, uma, uma energia, porque sabemos que o Everaldo Marques não tem uma história no automobilismo, né? Então, foi criticado também, mas assim, nós não somos, assim, eu acho muito mais leve você assistir uma corrida, porque assim, técnicos ali, a gente tem o Giafone, tem o Burti, que são técnicos e são pessoas, eu principalmente, nossa, eu adoro ouvir o Burti e o Giafone. Então já tem os técnicos ali, deixa para o narrador colocar a emoção para fora.
E foi isso que o Everaldo fez. Então, ele brincou lá com a história do Hamilton. Ai, Hamilton, você é ridículo. Porque é um bordão que ele usa, acho que até na NBA, não é isso? Porque esse eu não acompanho muito, mas eu acho que foi isso que aconteceu. Então, ele trouxe, assim, uma galera, sabe? Mas uma tentativa agora, né? Agora que não vai transmitir mais. Ai, muito triste. Mas eu não sei, assim, dizem que a transmissão da Fórmula 1 foi para Rio Motorsports, né? Rio Motorsports, é isso? Sim, Eu acho. E como que vai ficar essa questão da transmissão da Fórmula 1? Então, eu não sei. Eu não confio nessa concessionária. Sim, não confio mesmo. Eles que são responsáveis aí pela construção desse autódromo que vai derrubar uma floresta para construir um autódromo, simplesmente por vaidade, porque não quer fazer em São Paulo. Porque, num ponto de vista geográfico, não tem o menor sentido fazer no Rio e não fazer em São Paulo. É uma distância ridícula, né? Mas eu li em algum lugar no Twitter, eu não sei se foi eu não sei, falando da localização de Interlagos dentro de São Paulo, né? Assim, o acesso ruim, é meio perigoso e tal, enfim. Mas, assim, será que no Rio seria diferente? Não seria diferente. Acho que seria muito pior, inclusive. Então, eu realmente não sei o que vai ser. Eu não confio nessa concessionária, não sei como é que vai ser essa transmissão. Eu estou torcendo muito para que mude a transmissão num formato, assim, geral, né? Então, a gente vai nascalizar a coisa, porque eu acredito que nos Estados Unidos o acesso, isso que fez muita diferença. Não foi só as regras do tipo de competição, porque nem vou comparar as duas muito, porque é bem diferente o formato. Mas, assim, essa emoção e a facilidade com que você assiste a NASCAR lá, você ganha as pessoas. Se tá passando na televisãozinha do bar da esquina, pronto, o nego já tá parado lá, já tá vendo, nossa, interessante. Você dá a chance da pessoa assistir. Agora, a dificuldade assim, se vai tirar da Globo uma transmissão que não é completa, que é parte, né? Tomara que isso que assim, seja mais acessível, que vá para o YouTube. Meu sonho é que fosse a Fórmula 1 para o YouTube, assista no canal do YouTube, e para nós brasileiros, uma narração do Luque Monteiro. Para mim ia ser ótimo, ia ser sensacional. Que inclusive narra melhor do que muito cara da Globo. Dá! Ele consegue transformar corrida chata, Guilherme, em corrida boa. Porque o homem é uma enciclopédia. Ele entende muito e ele é muito simples. O Luke é de uma fala gostosa, assim, ele é uma pessoa simples e, nossa, para mim seria tudo, seria meu sonho. Inclusive já esteve aqui já conversando comigo já. Quem? O Luke. O Luke? Que legal. Enfim, voltando um pouco na questão do machismo, né? Que medida que estão sendo feitas para reverter essa situação, né? E o que poderia ser feito mais do que está sendo feito? Olha, assim, eu participo de um grupo grande, ele é bem grande, chama Girls Like Racing. Quem encabeça esse grupo chama Érica Prado, ela é engenheira da Fórmula V. E ela, assim, um cabelo loiro impecável, você encontra com ela no autódromo de Interlagos, num sol de 40 graus, ela está de delineador, e assim, dando bronca mesmo em piloto, mas assim, porque é extremamente competente, acho que foi, salvo engano, Eriquinha, se eu estiver falando errado, ela foi a única aluna mulher da sala dela na época da faculdade, enfim. Mas assim, uma figura incrível, e ela tem esse grupo, o Girls Like Racing, que é um grupo que ela tem um perfil no Instagram, ela também tem um podcast, que ela faz o Dupla Aerodinâmica,
que ela sempre faz menção às mulheres, e esses grupos que a gente tem o WhatsApp, e depois teve que migrar para o Telegram, porque não cabia mais no WhatsApp. A gente fala de corrida, e ali nesse grupo tem mulheres de várias áreas dentro do automobilismo. Então tem jornalista, que é o caso da Elas na Pista, tem a Renata da Eprix News, que fala, né, sobre a Fórmula E, Extreme E, então categorias ali, as elétricas, né? Tem a Mi Bragantini, né, a Bragantini Family, que mais enraizada no automobilismo impossível. Esses dias a Michelle estava compartilhando fotos dela pequenininha com o kart do André Bragantini. Então, que também faz uma parte incrível nesse sentido. Ela fala como ninguém sobre automobilismo. A Michelle é uma enciclopédia ambulante. Ela conhece todas as histórias, ela conhece todos os pilotos. E, assim, a Michelle é uma que, para mim, ela poderia ser repórter em todas as categorias. Porque ela, além de inspirar outras meninas a atuarem nessa área, ela ia ensinar muita gente, né? E eu acho que ela fez um trabalho na Mercedes, fez na Sprint também, e ela é muito bacana. Olha, eu devo estar esquecendo um monte de gente, mas o fato da gente estar no Twitter e, assim, comprometida em usar a mesma hashtag, todo dia, Guilherme, todo dia entra gente nesse grupo do Girls Like Racing, todo dia. A gente recebe meninas ali e a gente fala sobre o assunto. Quanto mais a gente reverbera esse assunto, melhor é. Mais a gente está divulgando, de certa forma. E de pouquinho em pouquinho a gente vai, né? Sim. Tem outra questão que acho que envolve também esse assunto, né? Que eu já citei já por cima, que acho que seria bom se a gente aprofundar um pouco, né? Que é a questão dos casos de assédios que existem no autódromo, principalmente quando, por exemplo, quando ocorre corrida de Fórmula 1, né? O que está sendo feito para poder impedir, inibir esse tipo de conduta? O tapa na cara inibe. Sinceramente, Guilherme, olha, se não partir da gente, né, não vai mudar nada mesmo. Nada. Então, assim, primeiro passo são as... E assim, e outra, nem vai... E a gente nem consegue colocar isso na conta. Ou até consegue sim, porque eu acho que... Eu não acredito, por exemplo, eu acredito num homem que respeita o feminismo. Mas ele é homem, então eu não coloco essa luta no colo, assim, eu não fico culpando, entendeu? Eu acho que a partir do momento que a gente se posiciona, essa coisa do assédio, a gente consegue controlar, sabe? Uma pessoa que leva uma lambada mesmo, quando tem uma atitude uma atitude machista, uma atitude de assédio, por exemplo, ela vai pensar 2 vezes em fazer a próxima. Então, assim, pelo menos eu ontem, por exemplo, eu fotografei um campeonato de kart em Rio Negro e, assim, eu não fui assediada, né? Ai, mas tem mulheres mulheres lindas, mulheres com corpo maravilhoso e, enfim, que são assediadas. Então, eu acho que a nossa postura é responder, porque eu não me vejo, eu sinceramente não tenho uma esperança de que todos os homens da humanidade resolvam não assediar, entendeu? Os assediadores parem de assediar porque eu estou pedindo. Não, tomando um tapa na cara mesmo, assim, expondo. Eu sou uma que não tem problema nenhum em expor. Assim, se eu sentir que fui assediada, a pessoa é exposta claramente, não só exposta, como eu faço fofoca falo para todo mundo. E assim, e eu acho que aí é mais difícil da pessoa levar isso adiante. Então é a forma como a gente vai lidar com isso que vai mudar a situação. Não vai ter Sim, outro jeito, não. sim. Mas, então, assim, por parte de quem organiza eventos, assim, se faz pouca coisa? Se faz pouca coisa, Guilherme. Pouquíssimo.
pouquíssimo. Quando a gente tem mulheres trabalhando nessas categorias, a gente percebe que, primeiro que elas dão elas com o jeitinho delas, elas dão um toque ali para evitar esse tipo para certos tipos de serviços que são disponíveis em algumas categorias. Veja bem, por exemplo, tem categorias que os ambientes ficaram familiares demais, né? Algumas, porque as esposas dos pilotos compareciam às corridas e não entendiam muito bem assim, o porquê, por exemplo, de um número grande de modelos, sabe? Vamos falar assim, né? Até, por exemplo, os pilotos antes de entrar no carro, ou mesmo mais ali minutos antes da corrida, precisam de apoio para afivelar o cinto. Tudo bem, agora reduziu muito na pandemia, então tem assim, o pessoal que ajuda ali em volta do piloto é menos, né? Então, por que não mais ajuda, né, nesse momento, né? Ao invés da gente ter modelo, por exemplo, né? E, assim, o quão isso é necessário, sabe? Eu sei que é importante, deixa bonito, ok, mas assim, eu acho que os excessos não são necessários. E à medida que as mulheres forem ocupando também esses cargos de organização do evento e tal, isso tende a diminuir. Eu acredito, sim, eu sou uma sonhadora. Acho que sim. No caso da Fórmula 1, né, que se instituiu a Grid Girls, poderia tipo, ser usado como exemplo? Então, para te falar a verdade, a cobertura da Fórmula 1, ela é tão enxuta que eu realmente não vejo mais. Assim, se elas estão ali, né, na Fórmula 1, eu não tenho visto, né? Talvez porque seja também, a gente esteja num período de pandemia, né? Mas eu não tenho visto. E a Globo abre o sinal praticamente para largar, né? E encerra antes do pódio. Então, eu não vejo. Eu não vejo mesmo. E talvez a pandemia trouxe uma coisa também muito, muito louca, né? Assim, o que a gente está perdendo, na verdade, né? Se não tiver. É muito difícil de falar desse assunto, Guilherme. Estamos aqui para isso, né? Para tentar. Tá aqui para me chuchar, né? Meu Deus do céu. Porque, meu filho, a gente está no Brasil. A gente tá... Infelizmente, eu queria estar na Europa, mas eu estou no Brasil. O cliente, muitas vezes, Guilherme, assim, o cara não tá lá para correr. O cara tá lá para sentir aquela coisa assim do sou piloto, entendeu? Eu sou piloto, estou aqui de macacão, eu tenho dinheiro e eu quero tudo que isso aqui me oferece. Então, eu quero tirar as fotos aqui, entendeu? Eu quero aqui as fotos, a festa, enfim. Então é uma questão mais de... E ele... Hã? Então é uma questão mais de status, né? Sim, sim, sim. As categorias acabam ficando um pouco refém disso, né? Porque se é isso que o cliente quer, né? Isso tudo que eu tô te falando é de uma forma muito velada, sabe? Mas assim, eu pelo menos sei que é assim, infelizmente. À medida que a gente for falando para as mulheres que gostam do automobilismo, que elas podem atuar nas mais diversas áreas, assim que a gente reforça, de repente, uma mudança de comportamento, porque aí o mercado vai ficar difícil para achar essas pessoas que façam só esse tipo de trabalho, entendeu? Sim. Pegando um pouquinho, acho que seria importante, legal perguntar isso. Como que você começou a gostar do esporte a motor?
E se você já foi vista também com maus olhos por gostar de carro, gostar de corridas e tudo mais. Não, mal vista não. As pessoas acham engraçado ainda, né? Quando eu era mais nova, mais engraçado ainda. Hoje já levam com mais naturalidade, né? Mas assim, eu comecei a gostar muito novinha, porque o meu pai não, hoje ele não acompanha o automobilismo, assim. Mas ele gostava muito de corrida, só que meu pai é muito mais da parte de carro do que do automobilismo, é da parte de motor. E ele sempre comprou as minhas ideias, ele sempre as minhas. A gente, assim, comprava carro errado. Enfim, a gente é muito parceiro nisso, né? Na época antes de eu casar, assim. Hoje eu moro numa cidade, ele em outra, mas sempre que pode a gente lembra dessas histórias. E meu irmão começou a andar de kart muito cedo. Então, assim, é, meio que indiretamente o meu irmão me picou ali. O meu irmão ele fez o certo. Correr na pista é o que a gente tem que fazer, né? Você gosta de correr? Poxa, que bom. Faça uma escola de pilotagem. Começa antes da escola de pilotagem, você vai para o kart indoor, né? E anda lá no kart indoor, faz os seus torneiozinhos lá, enfim. Faz a sua carreira no kart e depois faz a escola de pilotagem, isso é o certo. Eu fico tranquila de falar, porque eu não sou artista nem nada, mas assim, eu era uma pessoa de correr na rua, entendeu? Eu sempre gostei de carro, sempre, sempre. E, e não dá para falar assim, não, a gente faz muita segurança. Não, na rua não é lugar de correr, tá? Não é, tá errado. E deixando claro que ontem eu coloquei meu carro na pista de kart, tinha ambulância ali, não tinha ninguém na pista, o campeonato já tinha acabado. E assim, eu só fui olhar a pista, eu conhecer assim um pouquinho, coisa suave. Tudo bem, mas você não tentou ser alguma vez piloto? Guilherme, dinheiro. E dinheiro, Guilherme. Então, o meu irmão sempre foi um cara muito focado, uma pessoa muito disciplinada financeiramente. Sempre foi. E assim, até quando ele começou a correr de kart, eu lembro que meu pai chegou para ele e falou assim: Olha, esse negócio de kart não aguento, não, meu filho. Não aguento, pois ele fez, que eu não sei como, Guilherme. Ele conseguiu um patrocínio da escola que a gente estudava, do colégio, e o colégio nunca teve envolvido com automobilismo nem nada. Mas ele sempre foi bom, meu irmão sempre foi bom negociador, assim, né? O negócio dele não é automobilismo, né? Mas assim, ele já trabalhou com futebol, ele até pouco tempo trabalhava na Play TV, então assim, trabalhava com televisão, transmissão via satélite, enfim. Mas sempre foi um bom negociador, entendeu? Entendi. Então, precisa de investimento, que eu não tive. Aliás, se alguém quiser investir em mim, nossa, vontade eu tenho muita. E pode ser de kart mesmo. E, e Mariana, você falou que também trabalha com carro de rua, né? Tirando fotografia de Uhum, carro de rua. Conta como que é sim. esse mercado? Bom, assim, hoje o Instagram, né, as mídias sociais pegando fogo e precisando ser alimentadas com fotos boas, aí é possível a gente pegar também essa fatia do bolo, né? E chegar lá no. Eu comecei assim, na verdade. Eu cheguei numa oficina, a, a, assim, a esposa do dono da oficina era minha cliente de ensaio feminino. Ela fez um ensaio para dar para o marido de presente, um ensaio. E aí ela contando enquanto a gente fotografava que ela tinha junto com o marido um martelinho de ouro e que eles ali se especializaram em carros caros. Então assim vai Ferrari, vai Porsche, o que eles atendem lá, né? Eu falei assim, poxa, vocês nunca pensaram em fotografar serviços? Ela falou, poxa, meu marido precisa até contratar alguém para fazer isso, mas normalmente a pessoa acha que é caro
E como os celulares hoje têm uma qualidade muito boa, a pessoa acaba fazendo pelo celular e não imagina o ganho que ela vai ter numa fotografia profissional. Aí, nesse caso, você vai e oferece, né? Eu falei, olha, vamos fazer um teste, né? Ela falou, mas você tá tirando foto minha aqui, né? Eu falei, não, eu adoro, eu também tiro foto de carro, enfim. Você dá aquela conversa e oferece o serviço, né? E foi isso que eu fiz. Eu fui lá, fotografei os carros, assim, durante o serviço, o carro sendo polido, é, lavagem eu também já fotografei. Enfim, é como se fosse uma fotografia corporativa, né? Do serviço e depois de pronto. E aí, depois de pronto, você fotografa, assim, ângulos do carro, né? Uma forma, assim, bem uma perfumaria mesmo, né? E aí, o dono de uma BMW, lá, uma ME limitada, gostou das fotos e comprou essas fotos. Então, é aí que a gente começa a oferecer, porque aí esse conhece um, que conhece outro. Então, às vezes, eu só tiro a foto, entrego a foto em arquivo, e às vezes eu também posso imprimir essa foto, entrego no Canva, já fiz montagem no vidro mesmo, para um cara que é muito apaixonado por carro, assim. Foi assim que eu Sim, comecei. sim. E em relação à questão do, do mercado de carros assim de rua, é a questão da relação com a mulher, como que é? Ainda tem, se no automobilismo tem preconceito, pelo menos no carro de rua tem, pelo menos não, desculpa, no carro de rua tem muito mais, né? Pelo menos pelo que eu percebo, né? Todo aquele lance Uhum. de carro não é para mulher, que mulher não sabe dirigir e tudo mais. Você percebe isso? Ah, sim. Percebo, percebo. Mas assim, ô Guilherme, é o tipo da coisa que é a história do coice. Se você não der um coice, você, assim, normalizar isso, vai continuar. Então, assim, o trabalho tem que ser de formiguinha. Se você notar uma situação dessa, você tem que responder na hora. Por exemplo, na hora de comprar um carro, né? E também acho que, assim, você, mulher, que vai tá com dinheiro, por exemplo, tá com dinheiro para comprar um carro à vista. Primeiro, você tem que entender e colocar na sua cabeça que assim, é um patrimônio e outra. Você tem que entender algumas coisinhas de carro. Precisa, tem coisas que são muito básicas, né? Então, assim, você pode ter certeza, se você chegar numa concessionária para comprar um usado, eles vão te oferecer um Peugeot automático. Mas é óbvio, entendeu? Eles vão te oferecer uma areia. Se você tiver com um pouquinho de dinheiro, fala, mas eu quero um carro confortável, porque eu tive um. Eu quero um carro confortável, eu quero um carro que tenha um bom desempenho. Pronto, tá aqui, minha querida, esse Maréia maravilhoso. E aí você pode Maré, ainda existe sair com o maré? carro Ainda e morar na existe, oficina. ainda existe o maré? Maréia? Claro que existe. Não tacaram fogo em todos, né? E eles não se pegaram fogo todos, né? E os que existem juram isso, falam assim, não, boa parte disso, a culpa era dos donos, que não faziam as revisões, porque teve um negócio, a Fiat colocou uma quilometragem para troca de óleo, assim, foi otimista, a gente colocou a primeira troca de óleo com 20 mil quilômetros, uma coisa assim. E aí começou um festival de motor fundir, né? E esse erro partiu do fabricante. Mas, assim, quem gosta de carro não deixava chegar nesses 20 mil quilômetros. Ah, então o dono do carro realmente cuidou. Então, esse Maré aqui, minha amiga, só para acessar o motor do Maréia, o mecânico já está chorando ou ele está cobrando seu rim, seu fígado, porque é um motor que já é difícil de acessar, né? Mas, assim, são detalhes isso, né? Enfim, eu tô brincando aqui, mas é verdade, assim, se você nunca dá, não dá para confiar assim de cara. Então, a mulher sempre, você vai parar num posto de gasolina, posso verificar água e óleo? Pode sim. Aí eles vão falar, o nível aqui do fluido do radiador tá baixo, o motor tá quente. Aí fala, tá baixo. Falei, pode deixar, eu olho daqui a pouquinho. Eu acabei de chegar de viagem. Ah, tá bom. Aí, olha, realmente ele ainda tá um pouco baixo.
Aí ele vai querer te entupir, vai puxar um fluido de radiador que custa R$ 50. E assim, enquanto que você podia comprar água lá, a desmineralizada lá, que custa 10 conto, para completar um pouquinho ali, entendeu? Então, assim, a mulher. E assim, tudo bem que eles jogam essa conversa em homem e mulher, né? Mas na cabeça do cara, ele vai jogar essa conversa na mulher com. Nossa, será que eu vou enganar essa hoje? Essa ou esse? Não, eu vou nessa. É certeza. É certeza. O moço, o frentista que fez isso comigo, assim, ele nem, quando eu vou no posto, ele nem fala comigo, por exemplo. Ele já vai atender outra pessoa. Então, é coisa assim, tem que dar uma patada, nunca mais. Sim, prosseguindo a entrevista, né, você acompanha bastante categorias, né, tanto do automobilismo nacional e do automobilismo internacional, né? Eu queria acompanhar mais, Guilherme, não tenho tempo. Eu queria que você falasse essas categorias, tá? Principalmente do automobilismo nacional, e queria que você falasse o que tem de bom nessas categorias, por exemplo, a HB20, a Porsche, o Campeonato Paulista, né? Seria importante é, falar o lado bom também para dar valor ao automobilismo brasileiro. Sim, sim. Olha, eu vou falar primeiro da sprint, que é uma categoria é, muito completa e que realmente o cara ele pode ter certeza, ele está num carro de corrida, ele não está num carro que está adaptado, né? Então, assim, uma pessoa que já teve experiência em outras categorias, ou que já teve experiência no turismo, por exemplo, e quer dar um passo, né? É interessantíssimo que é importante que ele vá para a sprint, que ele vai vivenciar isso. E tem um grid hoje bem completo. Se ele entrasse na sprint hoje, ele ia correr com o Thiago Camilo, enfim, com o Gerson Campos. E assim, a gente percebe também que tem pilotos que já estão no seu segundo, terceiro ano de temporada e assim que não param de evoluir. Então, a categoria que te proporciona essa evolução é muito bacana. Bom, eu estou falando das populares, né? Aí tem a Mercedes também, que é bem bacana, e todas essas que estou falando, assim, eu não preciso nem falar no quesito segurança. São carros extremamente seguros e a gente vê pelos acidentes, cada panca que Nossa Senhora, e assim, a pessoa sai andando, conversando, quiçá, se ela tiver oportunidade, ela soca a cara de quem foi quem provocou o acidente, de tão bem que a pessoa sai do carro, porque é extremamente seguro. A Mercedes ainda tem essa corre assim, acontece em São Paulo. Então, para quem um piloto que de repente, sei lá, tem dificuldade para viajar, porque a sprint viaja bastante, né? Mas assim, o piloto que já tá em São Paulo e tem dificuldade assim dessa opção de viajar e tal, a Mercedes é uma boa pedida, assim. A Porsche eu não tenho acompanhado muito, mas também tá num nível que eu não preciso nem dizer. Tem também a Copa HB20, é uma categoria que, primeiro, ela é um amorzinho, é um amorzinho e, assim, o piloto, primeiro que, assim, a Copa HB20, ela tem um papel no automobilismo extremamente importante, que é do cara que está no sofá e ele olha um carro de rua lá no autódromo, né, correndo. Então ele fala assim, gente, isso é um HB20? É um HB20 que é um verdadeiro demônio, meu filho, né? Assim, é mesmo, um carro envenenadíssimo. A equipe da H-Racing, né, os mecas, os engenheiros, é uma equipe extremamente simpática, atenciosa. Então, assim, além de você estar pilotando realmente, vivenciando a corrida, você ainda vai ser muito bem atendido, vai se sentir muito bem recebido
na Copa HB20, nessa categoria, que, na minha opinião, uma das categorias que eu acho que tem trazido, inclusive, assim, o olhar de muitas mulheres. Tem um grupo de pessoas de mulheres que têm HB20, enfim, o carro ele tem peculiaridades e paixonites, né? E, assim, muitas meninas que não acompanhavam corrida, agora assistem a Copa HB20, gostam, e realmente é uma corrida muito divertida. Qual categoria que eu não falei? Paulista, né? Do Paulista. Tem uma categoria nova, Guilherme, que chama Copa Joy. Essa é uma categoria de entrada. Então, assim, tanto que dentro o carro só tem o Santo Antônio. O painel dele continua o mesmo carro. Então, normalmente, eu acredito que eles criaram até essa categoria para o cara que saiu da escola de pilotagem vivenciar uma corrida, e assim, é uma categoria que está ali no Paulista, né? E assim, aparentemente, eu não sei detalhes dessa categoria, mas ela é bem mais acessível, pelo que eu li ali, bem mais acessível para quem quer ser piloto. Então, para quem ainda de qualquer jeito, você vai ter que fazer a escola de pilotagem. Pode ser ali um pequeno passo a dar depois da escola de pilotagem e seguir em frente. Se você gostar, vai para a Copa HB20, depois vai para a Sprint, e por aí vai. E uma escola de pilotagem sai caro? Oi? Uma escola de Uma pilotagem. escola de pilotagem? Olha, Guilherme, tenho medo de falar bobagem aqui, mas eu acredito que sim. Eu acho, eu vou dar um valor assim que eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja em torno de uns R$ 6.000, mais ou menos. Então, já pegando essa questão já que a gente está falando de automobilismo nacional, você acha que o automobilismo nacional está numa crescente? Eu acho que sim, eu acho que sim. E está numa crescente e a gente precisa ajudar. Está numa crescente junto com que a gente também, as pessoas, quanto mais elas distribuem isso para mídias como o Instagram, o Facebook, o YouTube, quanto mais elas alimentam essas mídias sociais, elas podem ter certeza que mais o automobilismo vai crescer. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a estrutura. Então, a FASP tem que ficar de olho, assim, numa situação como a que aconteceu. Ai, mas a culpa é do Piratininga, a culpa é da prefeitura. Não interessa. Quanto que custa uma placa de sinalização? Ai, quanto que custa 100 placas? Pega essas 100 placas, quando aluga o autódromo, vai lá, leva 100 placas, prega 100 placas, depois tira a placa, leva de volta para a federação e pronto. Assim, mas não vamos passar um papelão, não, porque agora que as pessoas estão assistindo mais, estão participando mais, nós vamos fazer um feio desse? Então, assim, pouco importa de quem é a culpa. Cuida do seu evento. Se o evento é da FASP, beleza, FASP, então vamos cuidar. Para de encrencar com o fotógrafo que quer fotografar o evento, ficar criando 1000 problemas, porque tem essa, Guilherme. Assim, é uma dificuldade para o credenciamento que você não imagina. Então, assim, usa energia para deixar o evento, assim, seguro, né? É muito mais inteligente. Até porque o fotógrafo que vai trabalhar lá, ele vai espalhar as fotos nas redes sociais. Então, o fotógrafo só vai divulgar o evento, só vai ajudar. Teve um problema que aconteceu em Goiânia, né? Da moça que foi tentar fotografar e deu um maior BO. Então, na verdade, essa moça, ela cuidava do Instagram de um piloto, não é? Como é que é o nome eu esqueci o nome da profissão. Ela Ela era pedagoga, daí falou que era jornalista. Então, ela é pedagoga e também ela Ai, meu Deus. Ela cuida das mídias sociais de algumas empresas. Até ela fez uns stories depois, colocou ali a série dos stories de todos os clientes que ela cuida do Instagram. Então, ela vai e ensina a pessoa, acho que montar o feed, o que falar nas redes sociais. Tem muita gente que não tem tempo para isso, não gosta também, né? E eu esqueci o nome dessa pessoa que cuida das mídias sociais. Esqueci mesmo.
É o mídia alguma coisa, deve ser. E ela foi impedida de entrar em Goiânia, no autódromo, porque uma moça lá da FAO falou que ela não tinha cara de quem trabalhava com isso e que realmente o evento estava virando uma verdadeira bagunça. A gente tem dois lados, né? Tem o lado da... Mais uma vez, sabe o que é? Uma falta de organização do evento. Porque, primeiro, você não pode barrar a pessoa se ela tem cara ou não tem. Né? Tem que ter um credenciamento. Aí, nesse credenciamento, você tem que provar se você tem um cliente lá. Tá sendo, meu cliente é o fulano. Ok. Aí, faz lá, dá o número do credenciamento, a credencial, a pulseira, sei lá o quê. Na entrada do evento, tem que fazer o teste do Covid. Pelo menos na sprint, a gente faz, né? Teve que fazer. Antes de chegar no autódromo, na portaria ali do autódromo de Curitiba, já tinha uma salinha ali que a mulher já com os bastonetes. Então, assim, tem uma ordem, né? Não é uma farofa, assim. Então, quando a moça barrou essa menina que trabalhava nas mídias sociais, ela só expôs uma falha do próprio evento, que é de realmente passa você, não passa você, porque você tem cara disso, você tem cara daquilo, é um absurdo. Você só mancha um evento, assim. É muito triste. E agora tem um tema que é impossível de não falar, né? Até porque a gente está vivendo, que é a questão da pandemia. Como que você está vendo a atuação do automobilismo brasileiro nesse período de crise sanitária? Sim. Olha, muitas categorias se enxugaram bastante, né? Além de você não... Eu acho que, inclusive, as categorias estão se virando muito bem na questão de você não ter público no autódromo, né? Não poder, não levar público para o autódromo e ainda assim você conseguir compensar isso através de divulgação, né? Nas mídias sociais. Então, eu notei que houve as mídias sociais foram mais alimentadas nesse período de pandemia. Esse recado eles entenderam, né? Eu acho que muitas categorias enxugaram bem o seu pessoal, assim. Então, realmente, alguns pilotos que lutassem mesmo, porque assim, sai do carro, tira o capacete, já tem que estar o meu irmão adaptou uma máscara no pescoço. Então, assim, a máscara dele já ficava por aqui no macacão. Então, ele não dependia de alguém, quando ele saísse do carro, que ele tirasse capacete e balaclava, fosse lá com a máscara para ele. Ele já puxava dele aqui, é dele mesmo, então, assim, tá aqui, né? Mas, assim, acho que as primeiras corridas foram bem mais difíceis nesse sentido, porque a televisão, né, o YouTube, ou sei lá, que está transmitindo, estava pegando esses detalhes, né? Então, antes estava muito mais rigoroso com esse negócio do face shield, por exemplo. Então, tinha que sair do carro, meter o face shield, e o face shield não dá para levar com você do carro, não é que nem a máscara. Então, eu acho que estão se adaptando bem. Algumas categorias poderiam enxugar mais? Poderiam, mas, enfim, né? Nada é perfeito e, sei lá, espero que isso passe. Na sua opinião, nossa opinião, qual que é a sua opinião em relação à abertura de alguns autódromos que está acontecendo, por exemplo, na Fórmula 1? A gente teve Algarve, Portimão abriu, acho que San Marino o público foi restrito, mas na Rússia também, Sochi também abriu. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu acho, Guilherme, que assim, é precipitado, né? Existe uma preocupação muito grande com a receita da Fórmula 1, né? Que esse ano, assim, caiu muito. Acontece que é um esporte muito caro, né? Acho que na cabeça da Liberty Media dá uma pirada, por ser uma empresa americana, de entender como a NASCAR gasta 1/3 do que gasta a Fórmula 1 e arrecada mais.
porque é um esporte muito mais popular. Então, essa coisa de não poder ir no autódromo, a pandemia, ela afetou demais a arrecadação da Fórmula 1. Então, por que que a gente não fecha, né, o furo do cano, né, assim, deixa de gastar mais do que você expor as pessoas para o autódromo para poder melhorar a arrecadação da Fórmula 1. Eu acho, assim, eu não concordo, acho que você promover aglomerações nessa época assim, é totalmente contra, assim, contra qualquer coisa. Eu não concordo, não. Acho que um capítulo, é mais um capítulo triste para a gente guardar da Fórmula 1, sabe? Não concordo com isso, não. Acho que tem outras formas da gente de reverter esse problema ou de contornar esse problema de arrecadação, né? Não é levando as pessoas para o autódromo numa situação dessa, que a gente ainda não tem controle dessa pandemia, né? E é uma situação, né, que a Fórmula 1 no começo, pelo menos que eu acompanhava, até estava indo bem, né, em relação Sim, ao, sim, no, robôs, né? No pódio, era uma coisa meio louca, assim, né? sim, Mas mas assim, depois começou a avacalhar, né? É, e assim, particularmente também eu sou contra a aglomeração nesse período também, é um absurdo, né? Mas pelo menos a pergunta que eu faço, independente se somos a favor ou não, existe uma tendência em abrir os autódromos do Brasil ou ainda não? olha, eu acho que ainda não. Eu acho que eu acho que ainda não. Eu acho que uma opção, mas eu não sei em termos de estrutura, e até acredito que a Copa Truck tenha feito isso, acho que em Cascavel, logo que, acho que a segunda etapa da Copa Truck, algo assim. Eles abriram um sistema de drive-thru, você chegou a ver isso? Então, assim, as pessoas compravam um ingresso e de dentro do carro elas passavam pela área de box, podia até 4 acompanhantes dentro do carro, e aí passavam para conhecer ali a área de box e, enfim, conhecer conhecer ali de pertinho, mas dentro do carro. Achei inovador, achei lindo, mas eles não fizeram de novo. Talvez tenha sido mais difícil a logística, porque foi um teste, aí que tá. É muito legal isso. Acho muito bacana a categoria que compra a ideia e resolve dar uma solução. E eles também, nessa mesma etapa, eles fizeram uma parceria com a Disney Pixar e aí tinha, acho que o Mate, ai, o Mate, né? O Mate e o Relâmpago McQueen. Não, o caminhão. O caminhão lá do Relâmpago McQueen, eles estavam lá no autódromo e a pessoa podia comprar o ingresso para assistir a corrida de dentro de um membro da Copa Pistão. Assim, é muito incrível isso. Eu achei demais. Mas assim, não sei se foi viável, mas assim, eu sei que aconteceu. Essa era uma opção, de repente você estudar e melhorar, né, a logística disso tudo, é uma opção para voltar nesse formato, assim. Não as pessoas assim nas cadeiras, nem cadeira sim, cadeira não, porque a gente não, né? É emoção, né? É esporte. Ninguém vai manter o isolamento, ninguém vai manter o distanciamento ali. Sim. Agora, para terminar a entrevista, né? Que daqui a pouquinho tem uma outra. Certo. Uhum. Como que você avalia a atual fase que a Fórmula 1 está vivendo? Tem alguém que é capaz de fazer frente ao Hamilton? Ao Hamilton? É. Não tem. Tem o Verstappen? Ó, sim, olha, assim, se for ao Hamilton, a gente tem sim pilotos para dar trabalho para o Hamilton. Mas esse combo que ele se encontra hoje com a Mercedes é um combo muito forte, sabe? É muito forte. E, e a gente pega um carro, o único carro que chega próximo
tá com problema na unidade de potência e, assim, ainda sem grandes soluções, né? Então, hoje, assim, para te dar essa resposta agora não tem ninguém, não. Em relação à questão das mudanças de 2022, o que você acha que pode melhorar ou não? Não, eu não sei. Assim, ainda essas mudanças, elas são muito sutis, ao meu ver, ainda, sabe? Eu acho que não vai ficar por aí. Eu acho que ano que vem, que eles já disseram que não vão fazer grandes mudanças ano que vem, né? Por conta do que aconteceu na pandemia, eles ainda vão estar tomando fôlego, né? Então, eu não espero grande coisa para o 2022, mas eu já espero sim, assim, com a entrada do ex-diretor da Ferrari, como é que é o nome dele, Jesus? Fugiu. Que entrou no lugar do agora eu já estou esquecendo o nome de todo mundo. Do Case Kennedy, do bigode? Isso mesmo. Esse cara que era da Ferrari, ele entrou para fazer uma ponte, o Domenicali. Ele entrou para fazer uma ponte bem, bem bacana, assim, entre pilotos e Liberty Media, assim, sem tacar o pé no peito, sabe? Assim, do tipo, calma, gente, isso aqui não vai virar NASCAR. Se acalmem, parem de dar chilique, por favor, sabe assim? E aos pouquinhos, mostrando que sim, algumas mudanças precisam acontecer para que a Fórmula 1 seja mais, não é só competitiva, mas que ela convide as pessoas a assistir porque é emocionante, porque é legal. Então, eu acredito que ele vai ser capaz de fazer sutis mudanças. Assim, seja em termos de circuito, de repente, sabe? Mas algumas coisinhas eu acho que vão acontecer em 2021. Eu tô otimista. Acho que a gente não vai retroceder. A gente vai caminhar, assim. Aos pouquinhos, mas vai. Em relação à questão da saída da Honda da Fórmula 1, qual deve ser a saída que a RBR tem que tomar para 2022? Olha, vontade que eu tenho mesmo, sabe qual que é? Assim, deles com o pinico na mão lá na Renault. Isso é minha vontade. Assim, minha maior vontade é essa. Mas eu acho que eles vão acabar produzindo o próprio motor, né? Acho que a Honda vai passar essa bola para eles. Então. Mas É? Mas a Renault sacaneou demais a Red Bull no período da parte híbrida. Eu sou dessa tese. Que a Olha Red... ele é torcedor. Olha ele torcedor da Red Bull! Não, a Red Bull, não, a Renault Não, mas a Renault, ela é uma alta sacanagem. Vamos falar sério. Gente, eles não conseguiam se ajudar, né? Pensa bem. Mas não, eu te entendo. Te entendo. Mas você acha que qual vai ser a saída melhor, então? Eu acho que talvez seria a melhor fabricação de motor, né? Eles fabricarem o Então, próprio. não, assim, sendo uma pessoa, vamos supor que eu não tenha sofrido com Gasly na Red Bull. Vamos fazer de conta que não existiu esse episódio do sofrimento desse menino. Aí eu dou essa resposta. Acho que a única saída vai ser produzir o próprio motor. Agora, eu com o ódio que eu tenho da época de Gasly, que o Gasly agora, o menino na AlphaTauri, tá super bem e tal, mas assim, não vê a oportunidade de voltar, porque ele já melhorou a autoestima dele, então ele tá fortalecido para voltar para a Red Bull, né? Se eu, se, Então, se eu dar minha pode opinião falar. sobre isso, você vai brigar comigo. Ai, meu Deus! Você vai falar mal do Gasly. Não, não vou Eu falar acho mal que do ele entrou muito imaturo. O Eu que não você vou vai falar falar? não vou falar mal do Gasly, eu só acho que o cenário de Fórmula 1 é um cenário de pressão mesmo. O cara não aguentou, não entregou o resultado, lançou. Fazer o quê? Não, sim. Ele entrou muito novo
para uma equipe no passo de desenvolvimento que estava a Red Bull. Isso é verdade. Mas, assim, eu acho que ela é um cadinho tóxica, entendeu? Que coisa. Assim, ó, porque todas são. O ambiente de Fórmula 1 foi o que você falou. Ele é extremamente competitivo e de pressão. Né? A gente tem um monte de gente da base querendo chegar. E, assim, eu te entendo. Acho que foi precipitada a ida dele. Não era, ele não estava preparado para aquilo. Mas eu acho que a Red Bull também, ela traz quem ela quer. Então, assim, o erro deles também, né? Acho que o grande O erro álbum, você acha que é um erro também? É tipo que ela vai mudar a entrevista. Você acha que o álbum é um erro também? o álbum, eu acho que está sofrendo o mesmo problema do Gasly. Mas, na verdade, eu acho que a Red Bull tinha que ter segurado o Ricardo. Mais um ano, tal. É um cara que consegue acompanhar o ritmo do Verstappen, né? Que é o cara que é competitivo, que se tivesse na Red Bull estaria brigando talvez com Bottas a vida, né? Tá vendo? Se eles contratassem a gente para aconselhar, Guilherme, estaria tudo melhor. E a última, e a última pergunta Tá para bom. fechar. E a última pergunta para fechar, né? Que daqui a pouco o cara que eu vou Tá. entrevistar depois vai me xingar. É, Ai, meu Deus. é, em relação à questão do piloto brasileiro que está batendo na porta da Fórmula 1, quem que você acha que tem mais chance hoje? Ai, eu não sei. O Pietro, né? Tem patrocínio? Não sei. Acho que é. Ele foi na Haas esses dias, né? Mas Assim, ele tá na Haas, né? Mas é, foi conversar, assim, uma conversa com outro tom, né? uhum. E aí, Mas eu acho que não dá pra ele, não. O Felipe Drogovic que Oi? tá o Felipe Drogovic que tá na Fórmula 2? Sim, tem, também. É, também. Mas, assim, é que as cadeiras hoje disponíveis, né? é, são de equipes que precisam da grana. Então, por isso eu acho que distancia um pouco. Então, eu não tenho muita esperança, não. Nesse primeiro momento, não tenho. Sim. Mariana, finalizando aqui, agradecer a participação, foi muito legal a conversa, gostei bastante, foi bastante construtiva, bastante boa mesmo, né? A live vai estar, não é bem uma live, a gravação vai estar no canal do YouTube, né? Uhum. E gostaria que você fizesse as considerações finais da entrevista. Ah, tá joia. Bom, Guilherme, assim, primeiro também dizer que foi uma delícia a conversa. Assim, acho que a oportunidade que você me deu hoje de falar é importante, né? Principalmente vai falar nessa pauta, né? Das mulheres no automobilismo, num cenário como um todo, dar voz para a gente falar. E é importantíssimo. Achei que a conversa foi muito agradável. Eu queria ter falado, poder falar mais abertamente sobre certas coisas, mas é que, assim, a gente tem que ir aos pouquinhos, sabe? Tem que falar aos pouquinhos, porque senão a gente acaba perdendo espaço. Então, tem que ser inteligente também, sabe? Senão, na verdade, a vontade de fazer um exposit total. Mas a gente tem que ir com calma. Sim. Muito obrigada. Então é isso. E mais tarde vamos ter a entrevista com o Bruno Vicária. Então, Ah, você vai falar com o Bruno Vicária? Bom, Manda um beijo para ele. tá, Manda um beijo para ele, fala que a Mariana mandou um beijo e que provavelmente ele vai falar desse episódio que aconteceu em Interlagos, ele vai, acredito que ele vai falar, que ele foi hostilizado nas redes sociais, inclusive, enfim. Mande um beijo, um abraço, e eu acho que ele já até está recuperado disso já. então encerrando a transmissão.